Glorificado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer a nossa live. Religião, religiosidade, fanatismo religioso versus legalismo. Compartilhe com outras pessoas aí. Vai ser bem legal. Nós vamos comentar aqui. Eu quero ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 23. Versículo 1 diz o seguinte: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Meus queridos e amados, estamos aqui de volta, agradecendo a Deus pelo grande amor dEle, pela misericórdia dEle. Eu estou bem hoje. Eu estive muito mal, não foi fácil, porém Deus é bom o tempo todo. E vamos falar sobre religião, religiosidade, fanatismo religioso e legalismo. Esses temas envolvem na religião, religiosidade e legalismo. Compartilhei com outras pessoas. Envolve uma análise comparativa entre dois conceitos distintos. Embora estejam intimamente relacionados, eles têm bastante diferença e são bem significativos. Vou dar uma estrutura aqui geral, uma resumida, abordando esses aspectos principais e suas implicações. Quem vos fala aqui é o professor Nelson, pastor Nelson, teólogo Nelson. E eu louvo a Deus pelo conhecimento que o Senhor tem me dado, pouco conhecimento que eu tenho, estarei passando para vocês. Nós temos formações teológicas, inclusive doutorado teológico e PhD em teologia. Porém, isso não vai ao caso. Se Deus não estiver conosco, nada falaremos, nada faremos. E religião, ela pode ser definida como um sistema organizado de crenças, um sistema de práticas, rituais, valores que envolve a crença em um ser superior, como Deus ou deuses, ou forças espirituais ou princípios universais. Geralmente é institucionalizada com normas, com regras, com dogmas, por uma tradição, ou a comunidade ali estabelece os seus rituais, as suas regras, os seus conceitos. E nós temos exemplos de religiões que incluem o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, entre outros. São várias as religiões, são várias crenças, são várias as situações. A religião, portanto, é um conjunto de crenças que segue uma norma, que segue uma doutrina, uma tradição bem definida, tem uma estrutura organizacional muito forte, frequentemente ligada a instituições e clérigos. Ela tende a ser mais externa, visível e sistematizada. Já a religiosidade refere-se à experiência pessoal, uma experiência subjetiva, uma experiência individual da fé e da espiritualidade de cada ser, de cada pessoa. Está mais ligada ao vínculo de uma pessoa com o transcendente ou o sagrado, sem necessariamente seguir um conjunto de regras ou participar de uma religião formal. Só que, no entanto, eu vou falar aqui da religiosidade que está intrínseca em cada ser, em cada pessoa. E nós lemos aqui sobre aqueles que sentam-se, aqueles que estão sentados na cadeira de Moisés. Na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus, mas eles atam fardos tão pesados que nem eles podem, na realidade, levar. Espero que vocês compreendam o nosso assunto, que vocês incentivem outros, porque é um assunto bem legal.
Por exemplo, uma pessoa pode ser altamente religiosa, mas não se identificar com nenhuma religião específica ou seguir seus dogmas. Parece um paradoxo, porém é verdade. A religiosidade é, portanto, uma expressão muito peculiar da espiritualidade, onde a prática e a vivência da fé pode ocorrer da forma mais fluida e individual. Vejamos aqui. A religião é um sistema estruturado de crenças e vivência pessoal e subjetiva da fé e práticas organizadas aí da espiritualidade. Já a religiosidade é essa vivência interior, ou essas regras que a pessoa estabelece para seguir a sua religião. A religião ela é institucionalizada, com clérigos, normas, preceitos. A religiosidade não é institucionalizada necessariamente. A religião ela tem um enfoque coletivo, ela tem regras normativas, e a religiosidade ela é interna. É aquilo que o indivíduo professa, aquilo que ele acha que deve ser. A religião tem práticas, cerimônias e dogmas, e a religiosidade ela baseia-se na reflexão, na experiência pessoal de cada indivíduo, de cada pessoa. Embora a religião e religiosidade possuam essas diferenças, elas estão realmente conectadas, elas estão ligadas. Muitas pessoas vivem sua religiosidade dentro de um contexto, de uma religião, utilizando-se das suas estruturas, das suas normas, dos seus preceitos, das suas regras, para expressar a sua fé. E, por outro lado, outras pessoas podem ser profundamente religiosas, mas não se alinham com essas regras. Prestem bem atenção ao que nós estamos falando, porque isso é algo muito pessoal. Quando hoje nós falamos muito, a religiosidade mata, porque essa religiosidade ela traz um conceito de que, por exemplo, pintar o cabelo de azul é pecado, usar um bigode é pecado. Isso é religiosidade. É muita religiosidade impregnada em um conceito religioso que não está inserido na palavra de Deus. Alguém pode ser parte de uma igreja e seguir todos os seus rituais, seguir todas as suas normas, seus dogmas, isso é religião. Enquanto também busca uma experiência íntima, uma experiência emocional com Deus, isso é religiosidade. Porém, tem que haver um bom consenso para que você não entre no fanatismo, que é o que nós iremos falar. E outras pessoas podem rejeitar as instituições religiosas tradicionais, mas sentir-se uma forte conexão espiritual com o divino e com o Senhor, porque cada um adora a Deus, serve a Deus da maneira que ele deve, que ele acha que deve adorar. E a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A religião temos implicações sociais e culturais. A religião tem um papel crucial na formação de culturas, nas normas sociais, nas identidades coletivas, e ela cria uma estrutura social onde a pessoa vai compartilhar sua crença, vai compartilhar aquilo que ele crê, a sua educação religiosa, as suas práticas ritualísticas, e pode influenciar políticas públicas, educação e até mesmo o comportamento do indivíduo, porque uma vez que você pertence àquele determinado grupo religioso, você está moldado àquele sistema, aquelas regras que você segue. A religiosidade, por sua vez, tem uma função mais individualizada, permitindo uma busca pessoal por significado e propósito. Porém, você tem que ver como que você expressa essa tua religiosidade.
se não é por meio de destaques de fanatismos. Tem pessoas que são tão fanáticas que elas nem sequer saúdam ou cumprimentam ou abraçam ou dão um bom dia, uma boa tarde ou a paz do Senhor para aquele outro grupo que não pertence ao seu sistema. Nós temos grandes desafios contemporâneos. Na secularização, em muitas sociedades contemporâneas, especialmente no Ocidente, observa-se um processo de secularização, onde a religião perde o espaço nas instituições sociais e políticas. E, no entanto, a religiosidade continua a ser uma parte muito importante na vida das pessoas, adaptando-se a novas formas de expressão espiritual. É necessário nós observarmos o que nos fala a palavra de Deus da verdadeira comunhão com Deus. Aí nós temos um pluralismo religioso. Em um mundo globalizado, as pessoas estão cada vez mais expostas à diversidade de crenças e religiões. No Brasil, por exemplo, nós temos muitas religiões e nós temos esse sincretismo religioso, essa liberdade religiosa que nós temos no Brasil. Isso leva à reflexão sobre como as pessoas podem conciliar sua religiosidade pessoal com a pluralidade religiosa ao seu redor. E aí, pessoal, o que é que nós precisamos entender? Quando falamos que o Brasil é um país laico, onde aceita-se todas as religiões, onde no momento não há uma religião oficial, porque antigamente era a Igreja Católica, a religião oficial, porém não é mais. Nós precisamos respeitar todas as crenças, todas as religiões e examinarmos, passar pelo crivo bíblico, qual aquela que está mais ou menos de acordo com a Bíblia Sagrada. Aí nós temos aí o fanatismo religioso. O fanatismo religioso é um fenômeno complexo e multifacetado que envolve uma adesão extrema e emocional e um conjunto de crenças religiosas. Esse comportamento pode ser manifestado de várias formas, através de vários contextos, através de várias situações, e está geralmente associado à intolerância religiosa, ao radicalismo e até mesmo à violência em nome da religião. Vejamos aqui, o fanatismo religioso ele pode ser descrito como uma postura obsessiva e inflexível em relação às crenças religiosas de uma pessoa ou grupo. Perceba cada palavra que eu estou pronunciando aqui. Esse comportamento é uma caracterização por uma convicção de sua visão religiosa, como somente o teu grupo é o verdadeiro, é o real, levando a atitudes de desdém, hostilidade em relação a outros grupos que tenham crenças diferentes. O fanatismo não está restrito a um único conjunto religioso, mas pode se manifestar em qualquer tradição religiosa, desde o cristianismo até o islamismo, o hinduísmo, entre outros grupos. Aí está o fanatismo religioso, a legalidade religiosa que as pessoas expressam através de suas crenças, através de suas atitudes, menosprezando outras pessoas. Quais são as características do fanatismo religioso? A intolerância. Uma delas é a intolerância. O fanático religioso tem uma visão rígida de sua crença. É a única correta e tende a ser intolerante com as ideias ou práticas religiosas de outros grupos que são diferentes ao dele. E eles consideram eu estou certo e aquele grupo está errado. Aí nós temos o dogmatismo. O fanatismo religioso está frequentemente associado a uma adesão rígida e dogmas religiosos sem questionamentos
ou reflexão crítica. O fanático acredita que sua interpretação da religião é imutável, é absoluta, desconsiderando nuances ou interpretações alternativas. É o que nós vemos aqui em Mateus capítulo 23. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observais, pois, as suas práticas, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem removê-los. E fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. E aqui, Mateus capítulo 23, vai chamar de hipócritas e fariseus esse tipo de gente que estabelecem regras, que estabelecem normas, que eles mesmos não podem cumprir. Aqui, aí chega ao radicalismo. Em casos extremos, o fanatismo religioso pode levar a comportamentos radicais. Isso inclui atos de violência, terrorismo ou guerra em nome de uma crença religiosa. E o radicalismo religioso é muitas vezes justificado por uma visão apocalíptica ou uma missão divina de salvar ou purificar o mundo. Eles estabelecem regras tão fortes, menosprezam os outros e até chegam a castigar aqueles que desobedecem a essas regras. Aí nós temos o isolamento. Os fanáticos religiosos muitas vezes se isolam de outras pessoas e culturas que não compartilham as suas crenças. Isso pode resultar na formação de comunidades fechadas e segregadas que mantêm uma visão de mundo limitada e hostil a outras visões. Eu fiz um apanhado muito forte e fiz aqui esse artigo, estou passando para vocês. Então é muito perigoso. Usa barba, não usa. Pinta unha, não pinta. Gente, Deus não está preocupado com esses estereótipos externos. Deus está preocupado com aquilo que emana do nosso coração. E Jesus justamente ele veio para tratar com aquilo que está dentro de nós, não com o começo em lavar as mãos, ou usar barba ou não usar, ou usar calça comprida e não usar. E muitas pessoas foram excluídas das igrejas por determinadas situações, e isso aí é fanatismo religioso, isso aí é religiosidade tremenda que não leva ninguém para os céus. Êxtase e busca por poder. O fanatismo religioso também pode ser motivado pela busca de uma experiência de êxtase espiritual ou pela aquisição de poder pessoal e social. Líderes religiosos e fanáticos, por exemplo, podem usar a fé para manipular os seus seguidores e aumentar sua própria autoridade, dizendo somente a minha igreja é a correta, somente a minha igreja vai para o céu, somente a minha igreja prega a verdade. E nós observamos muitos grupos religiosos assim. Não, a minha igreja é a correta porque guarda o sábado. A minha igreja é a correta porque guarda o domingo. A minha igreja é a correta porque não usa barba. E por aí vai. Gente, vamos examinar a palavra de Deus. Vamos ver o que o Senhor pede de nós. Causas do fanatismo religioso. Fatores psicológicos, necessidade de segurança. O fanatismo religioso pode surgir como uma resposta à incerteza e medo, porque a pessoa não tem segurança da sua salvação, e ela diz que a salvação está em você não pintar a unha, em não cortar o cabelo, em guardar o sábado, em não comer esse ou aquele alimento, anulando a graça de Cristo, anulando o sacrifício do Calvário, porque a salvação não é porque eu guardo o sábado, guardo o domingo, segunda ou terça. A salvação é porque eu me predisponho a obedecer. E na realidade, nós somos seres imperfeitos,
falhamos demais cada dia, cada momento. Aí eu busco uma segurança. Mas segurança em quê? Em usar uma roupa comprida? Em só pregar com gravata? Na minha igreja não é permitido pregar sem gravata. Gente, isso é religiosidade. É uma regra que muitas igrejas têm, mas isso é religiosidade. Deus não usa a pessoa porque está com um paletó ou com uma gravata. Busca por identidade. Para muitas pessoas, a religião oferece uma identidade coletiva, porque a pessoa quer ter o seu grupo melhor do que o outro. A adesão absoluta a um conjunto religioso pode ser uma maneira de construir e reforçar uma identidade pessoal, uma identidade social, principalmente em momentos de crise ou vulnerabilidade. Aí ela pensa, por ela obedecer aquelas regras, por ela obedecer aquelas normas, que ela vai para o céu. Aí é quando a Bíblia diz aqui que na cadeira de Moisés, nos primeiros assentos, estão os escribas e os fariseus. Aí nós temos aí fatores sociais e culturais. A desilusão com instituições sociais ou políticas podem levar indivíduos a buscar respostas absolutas em contextos religiosos. Aí ele não está satisfeito com aquele grupo, ele vai e funda uma igreja para ele. Ele diz: essa é a minha igreja. E a minha igreja é desta forma, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Cargas bem pesadas. E grupos marginalizados ou oprimidos podem ser mais suscetíveis a se envolver com ideologias religiosas extremas como forma de resistir à opressão. E há seguidores, há muitos seguidores, porque as pessoas elas dizem: não, para ir para o céu tem que ser dessa forma, tem que ser dessa maneira. Tem pessoas que nem Coca-Cola eles tomam. Então vejam, isso já foi muito mais forte, mas, no entanto, na época atual, nós ainda temos muito isso. Aí nós temos grupos sociais fechados, em contextos onde os grupos religiosos têm pouca interação com o exterior. A ideologia do grupo pode se radicalizar, tornando-se mais exclusiva e intolerante. E a pressão do grupo e a busca por aceitação podem intensificar o fanatismo. Eu conheço muitas pessoas, ok? Eu estou aqui em Valparaíso já há mais de 20 anos. E as pessoas me procuravam muito para orar. E ainda me procuram. Mas o fulano de tal igreja não pode procurar o tal fulano porque ele tem um pastor. Gente, vamos pensar nisso. Vamos pensar que o mundo é grande e que Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ele não mandou pregar placa de igreja. Se for para outra igreja, sem a minha bênção vai sob maldição. E colocam isso na cabeça das pessoas. Aí nós temos esses conflitos religiosos muito grandes, essas divisões que sempre aconteceram na história, conflitos históricos entre diferentes religiões, ou mesmo dentro da própria religião, há aquela guerra, há aquela divisão. Aí nós temos as divisões protestantes, grupos protestantes, cada vez mais nós temos os neopentecostais e fundando igreja e lançando doutrinas e costumes e uma verdadeira parafernália, uma verdadeira bagunça, trazendo uma marginalização ao verdadeiro evangelho, porque evangelho é boas novas, evangelho é boas notícias. E essas pessoas, elas têm manipulação, e a liderança religiosa, líderes carismáticos e manipuladores podem explorar o fanatismo religioso, guiando seus seguidores para uma ideologia extrema, fora do contexto bíblico, fora da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia disse: o meu povo perece porque não tem conhecimento. E esses líderes frequentemente apelam para a fé absoluta e a luta contra inimigos imaginários e criam demônios em tudo. O demônio está no carro, o demônio está na porta da casa, o demônio está no cachorro, o demônio está nisso. Aí existe esse sincretismo religioso,
em que há muita aceitação dentro do movimento pentecostal e neopentecostal, quando muitas pessoas estão realmente cheias de espíritos, cheias de demônios e que precisam tratar a alma e o espírito. E aí nós temos essas discriminações fortíssimas, esses grupos fortíssimos que fundam outros grupos e podem ser até denominados como apóstatas, porque começam a deturpar o verdadeiro evangelho ou a interpretação do verdadeiro evangelho. Vejam, queridos, que o que é que essas pessoas também, elas são de difícil diálogo, não querem dialogar com outras pessoas. Esse fanatismo dificultará o diálogo entre diferentes tradições religiosas, tornando as tentativas de promover entendimento e cooperação mais desafiadoras. Elas não querem se unir a outras pessoas, não querem orar com outras pessoas, porque somente elas estão corretas. E o verdadeiro evangelho é a palavra de Deus. O verdadeiro líder do evangelho é Jesus Cristo. Ok? E tem pessoas por aí que estão colocando pessoas acima de Jesus. É necessário nós atentarmos para esses grupos religiosos e vermos e termos cuidado para não cairmos nessa tentação. Aí o legalismo religioso é um fenômeno em que estabelece uma adesão a um conjunto de regras ou normas religiosas e se foca, tem um foco central na prática religiosa, muitas vezes em detrimento de princípios mais amplos, como a misericórdia, o amor e a compaixão. E por qualquer coisa, disciplina aquela pessoa, exclui aquela pessoa, tira aquela pessoa do rol de membros, porque ela não serve. Vamos dizer que ela cortou o cabelo, ela vestiu uma calça comprida, pintou uma unha, ela é excluída do rol de membros. O legalismo religioso é uma tendência de interpretar e aplicar de maneira excessivamente rígida e literal os preceitos religiosos, enquanto Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Deixa eu ler aqui para vocês, que é Mateus capítulo 11 e o versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele não põe um fardo sobre você que você não possa obedecer, que você não possa levar, ok? O legalismo pode ser encontrado nas diversas religiões. Concentra-se nas observâncias das normas, dos rituais específicos, como a frequência aos cultos, a prática de orações e a observância de regras alimentares, entre outros, como se fosse a medida principal da fé e da sua devoção. Você tem que orar no monte, você tem que fazer tantos dias de oração, você tem que fazer essas correntes de oração, se é uma corrente atrás de outra corrente de oração, e se você não fazer, você não vai ser abençoado, se você não der esse tanto de dinheiro, você não vai receber a bênção. E são muitas regras, são muitas normas. Condicionamento da aceitação divina. Para os legalistas, a aceitação divina está condicionada ao cumprimento religioso dessas normas. Então Deus só me abençoa se eu cumprir 40 dias de jejum no monte. Deus só me abençoa se eu levar uma oferta de R$1.000. E por aí vai. São vários exemplos. É a mercadologia da fé, onde as pessoas estão sendo enganadas porque elas não estudam a palavra de Deus, elas desconhecem a palavra de Deus.
Desprezo pelo aspecto interno ou espiritual. Embora a religião envolva, em muitos casos, a busca por uma transformação interior, o legalismo ignora muitas vezes alguns aspectos espirituais e psicológicos. Um exemplo de legalismo: o filho pródigo, quando voltou, ele havia saído, gastado tudo aquilo que ele possuía. Quando ele voltou, o pai fez uma festa e o filho que estava em casa ficou murmurando e não aceitou. Esse teu filho gastou tudo, agora você nunca fez uma festa comigo. O exemplo do filho mais velho é um exemplo de legalismo e fanatismo religioso muito grande. Crítica aos ímpios ou infiéis. Uma característica do legalismo religioso é a tendência de julgar e condenar aqueles que não seguem as mesmas regras, aqueles que não seguem aquele grupo, aqueles que não estão de acordo com o pensamento do outro. Isso pode levar a atitudes de exclusão, discriminação e intolerância. Aí nós vemos o quê? Aí nós vemos separação. Nós vemos aí o preconceito. Porque o fulano, no caso da mulher, usa o cabelo curto, a outra usa o cabelo grande. Então aquela que usa o cabelo curto, ela é pecadora, ela é desobediente, ela não obedece a normas, ela não obedece a regras. E olha para a outra que tem um cabelo grande e diz: essa é a justa, essa é a santa. E não é realmente por aí, né? O legalismo pode ser encontrado em diversos grupos religiosos e pode manifestar-se de diversas maneiras. No cristianismo, o legalismo pode ser visto em grupos que enfatizam a observância estrita da lei moral, como os 10 mandamentos, ou regras específicas, como os códigos de vestimentas ou de comportamento, acreditando que a salvação depende de seguir essas leis à risca. E alguns grupos podem enfatizar mais as regras do que a graça divina, e é o que nós temos observado por aí, né? No islamismo, o legalismo pode ser expresso na ênfase excessiva na aplicação literal da Sharia, lei islâmica, em todas as esferas da vida, sem considerar as necessidades ou circunstâncias individuais. Isso pode incluir uma insistência em práticas como o jejum durante o Ramadã, e as orações em horários específicos, observância estritas de normas de vestuário. Vejam que eu estou aqui enfatizando muitos grupos religiosos. No judaísmo, o legalismo pode se manifestar na rigorosa adesão à Halachá, lei judaica, que regula todas as áreas da vida. Um exemplo disso é a observância das leis alimentares, kashrut, de maneira extremamente rígida, sem levar em conta as situações que essas normas podem ser relaxadas por uma questão de necessidade ou de compaixão. No hinduísmo e budismo, algumas dessas vertentes, dessas religiões, pode haver uma ênfase excessiva em práticas ritualísticas, meditações e observâncias de regras que pode obscurecer o verdadeiro propósito, a busca espiritual, que seria o autoconhecimento e a transcendência. Observe aqui que eu estou falando sobre as diversas religiões, né? E a causa do legalismo religioso são vários motivos: desejo de controle, previsibilidade. As regras claras e as normas podem oferecer um total controle sobre o indivíduo, né, sobre a pessoa. Medo de condenação, já falei para vocês, o medo da punição divina ou da condenação eterna pode levar as pessoas a se apegar a regras externas, acreditando que ao seguir essas regras à risca, elas estão seguras de qualquer julgamento. E a salvação é pela graça de Deus, é mediante a fé em Cristo Jesus, não é por observância de leis, observância de regras, observância de preceitos. É claro que eu vou estar buscando obedecer a palavra de Deus, né? E falta de compreensão da verdadeira mensagem religiosa. Em algumas situações, a interpretação rígida da religião é um reflexo do entendimento superficial
dos ensinos bíblicos. E nós temos aí várias consequências. Nós temos falta de autenticidade espiritual, quando o foco está em seguir regras externas, preceitos externos. Esse legalismo tremendo pode criar uma religião de aparência. Por isso que aqui falou sobre os escribas e os fariseus. Uma hipocrisia e uma superficialidade. Em alguns casos, o legalismo pode levar à hipocrisia, em que os indivíduos seguem regras externas para mostrar aparentemente. E a Bíblia diz, negando, né, a piedade, mostrando que são piedosos, mas na realidade nada de vida piedosa. Intolerância e divisão. O legalismo pode gerar divisões dentro da própria comunidade, é o que nós temos visto aí, grupos dividindo-se, separando-se, fundando uma congregação, fundando lá um salãozinho e seguindo seus próprios pensamentos. E esquecimento dos princípios mais profundos. Muitas religiões pregam princípios fundamentais como o amor, a misericórdia, a justiça, a compaixão, mas, no entanto, não cumprem, não exercem o amor. E nós precisamos superar isso, queridos. Superar enfatizando a graça de Deus, que a graça divina e a misericórdia nos leva a uma vida de salvação, nos leva a uma vida de libertação em Cristo Jesus. Na prática do amor, nós devemos focar os valores centrais como o amor, a empatia, o perdão, a compreensão, que pode ajudar a reduzir esse legalismo, a entender as pessoas, buscar uma compreensão mais profunda da palavra de Deus, promover a aceitação e o diálogo, criar um ambiente de aceitação e respeito pelas diferenças dentro da própria comunidade, dialogar, ver como as pessoas estão fazendo. Compreenderam? E para concluir, o legalismo religioso pode ser uma armadilha perigosa que desvia a atenção dos verdadeiros princípios espirituais e focos de transformação interior, embora as regras e normas possam desempenhar um papel importante em muitas tradições religiosas. A ênfase excessiva nelas pode levar à superficialidade, a intolerância e a uma prática vazia. E a verdadeira espiritualidade vai muito mais além das regras. Vai no exercício do amor, da misericórdia e da compaixão. E a principal diferença entre religião e religiosidade é o caráter coletivo e estruturado da primeira, contra a individualidade e a subjetividade da segunda. No entanto, ambas desempenham um papel importante na vida do indivíduo, quando isso está de acordo com a palavra de Deus, quando está enfatizada de acordo com a palavra de Deus. E no contexto atual, o aumento da diversidade religiosa e a busca por espiritualidade fora das religiões tradicionais tem levado a uma reavaliação de como a religiosidade e a religião estão aí lutando, estão aí batalhando, e a esse relacionamento entre as pessoas que muitas vezes fogem do plano divino. E o fanatismo religioso é um fenômeno destrutivo que pode ser entendido como uma expressão extrema da fé, expressão extrema da religião. Embora a religião em si não seja o problema, quando a fé é levada a extremos dogmáticos e radicais, ela pode ser consequência devastadora, tanto para os indivíduos quanto para a sociedade. E para combater o fanatismo religioso, é necessário promover um diálogo, uma educação, uma leitura da palavra de Deus, um entendimento da palavra de Deus de uma forma mais profunda e leal. Compreenderam? Que você não seja um fanático religioso, mas que você seja um seguidor de Cristo, um seguidor de Jesus. Ok? Que Deus em Cristo abençoe. Eu fiz aqui um apanhado geral em muitos livros, em muitos sites, ok?
E a minha palavra final é: aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador, olhando único e exclusivamente para Ele, examinando a Bíblia. E não é porque o fulano é um líder religioso que você tem que ouvir tudo o que ele falar. Escute, mas examine pela palavra do Senhor. Ok? Um grande abraço, que Deus abençoe e muito obrigado.